Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wilden, sou professor de matemática e vamos hoje à nossa terceira aula de matemática para o nono ano do ensino fundamental. Certinho? Então, mais uma vez aqui com a Secretaria de Educação e Tecnologia de Pernambuco, de Belo Jardim. Vamos hoje trabalhar alguns conceitos de geometria, né? Nas últimas aulas a gente já trabalhou conceitos de função afim, e hoje vamos trabalhar com geometria, uma área bem interessante da matemática que requer alguns cuidados, mas que vocês vão tirar de letra. Belezinha? Então, o nosso conteúdo de hoje vai ser trabalhado através de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. O que são retas paralelas? São duas retas no qual elas nunca vão se cruzar. O ângulo entre elas é de 0 graus, ou seja, elas têm a mesma direção. Lembrando, pessoal, o que é direção? Direção horizontal, direção vertical. Beleza? Então essas duas ou mais retas, para o nosso estudo, duas retas vão ser cortadas por uma reta transversal. Então essas retas elas não se interceptam em nenhum ponto. Uma reta transversal à outra, se ambas apresentam apenas um ponto em comum. Ao traçarmos duas retas R e S, tal que R é paralela a S, e também uma reta transversal T que intercepta RS, haverá uma formação de 8 ângulos. Professor, que conversa é essa? Vamos aqui para o quadro para a gente entender o que essa teoria me traz. Diz que eu tenho duas retas paralelas, ó, essas duas daqui, ó, que estão na horizontal, a reta R e a reta S. Essa minha reta aqui, ó, que é a reta T, ela está cortando as duas ao mesmo tempo. Essa reta T é a minha reta transversal. Beleza? Então aqui, ó, reta R e reta S tem a mesma direção, estão aqui na horizontal. Ela me diz que quando tem essas duas retas paralelas e uma transversal, eu tenho a formação de 8 ângulos aqui. Onde é que a gente observa esses ângulos? Se eu pego aqui e mostro para vocês, ó, nessa minha parte de cima, onde eu tenho o encontro da reta R e da reta T, eu tenho um ângulo aqui, tenho mais outro ângulo aqui, mais outro e mais outro ângulo. Lembrando lá de geometria, o que vocês já estudaram em anos anteriores, um círculo tem que ter 360 graus, ou seja, a soma desses 4 ângulos aqui em cima, somando os 4, eu tenho 360 graus. Sempre para esta minha situação. Consequentemente, ó, a parte aqui de baixo do encontro entre T e R, eu também vou ter 4 ângulos. Formando aqui um círculozinho, também 360 graus, os 4 ângulos. Beleza? Então vamos lá, ó. Então, para essas minhas retas paralelas, eu tenho alguns nomes conhecidos para esses meus ângulos. Tenho esses meus ângulos que estão entre essas minhas duas retas aí, eu chamo de ângulos internos. E esses meus ângulos que estão fora aí são ângulos externos. Então a gente vai fazer aí uma semelhança entre alguns desses ângulos. Observe o seguinte, ó, esses 4 ângulos daqui, entre essas duas retas, são os ângulos internos. E os outros 4 acima de R e abaixo de S são ângulos externos. Certinho? Então, observe o seguinte. Sempre a gente vai ter a seguinte situação. Eu vou começar a dar nome a esses meus ângulos.
A, B, C, D, E, F, G e H. Tranquilo? Então eu tenho 4 ângulos em cima, 4 ângulos embaixo. Veja o seguinte, sempre ângulos opostos para essa situação aqui, ó, duas retas se cruzando, a reta R e a reta T, a reta S e a reta T, sempre ângulos opostos vão ter o mesmo valor. Sempre ângulos opostos vão ter o mesmo valor. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Observe aqui na minha figura, na parte de cima. O ângulo A, ele é oposto ao ângulo D. Ou seja, os dois sempre vão ter o mesmo valor. Por exemplo, se A vale 100 graus, D também vai estar valendo 100 graus. Então, todo ângulo oposto ele vai ter o mesmo valor. Então, eu posso dizer aqui, ó, que A é igual ao ângulo D. Professor, lá em cima eu tenho ainda os ângulos B e C e os dois são opostos. Significa dizer que os dois têm o mesmo valor? Sim. A é igual a D, que é o oposto, e B vai ser igual a C. O ângulo B tem que ser igual a C. Então, ó, nota aí para vocês, ângulos opostos entre duas retas que se cruzam são ângulos iguais, ângulos congruentes. Certinho? Professor, e esses outros 4 ângulos aqui de baixo que o senhor desenhou? Observe o seguinte, como essas duas retas paralelas aqui, ó, são cortadas pela mesma transversal, o que acontece na parte de cima vai estar acontecendo na parte de baixo. Veja, o ângulo E é oposto ao ângulo H. Esses dois ângulos aqui, ó, se são opostos, cruzados por duas retas, têm o mesmo valor. Se acontece a mesma coisa em cima e embaixo, eu posso dizer o seguinte, ó, que E é igual a H, que também vai ser igual a e a D. Opa, professor, é muita informação. Como são cruzadas pela mesma reta transversal aqui, ó, os ângulos A, D, E e H, elas vão ter sempre o mesmo valor. Esses 4 ângulos daqui, ó, que eu vou pintar ele aqui de azul, para ficar melhor a minha visualização. Esses 4 ângulos daqui, ó, em azul, eles são ângulos de mesmo valor. Beleza? Então, A é igual a D, E é igual a H. Professor, então, consequentemente, G e F tem que ser H igual a B e a C? Sim. Então, veja a seguinte situação. Para duas retas transversais, duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, eu tenho 8 ângulos. 4 iguais e os outros 4 restantes também vão ser iguais. Beleza? Sempre vai ser essa regrinha. Então, ó, os ângulos opostos aqui, ó, veja que forma o mesmo desenho, ó. Oposto aqui em cima está em azul, oposto aqui embaixo, azul também. Todos esses ângulos aqui têm o mesmo valor. E esses em branco aqui, ó, também vão ter o mesmo valor. Preste atenção. Se A vale 110 graus, D vale 110, E vale 110 e H também 110. Sempre o mesmo valor, porque eles são iguais. Consequentemente, se B vale 50 graus, por exemplo, C vale 50, F vale 50 e G também vai ter que valer 50. Então, sempre eu tenho 2 valores de ângulos. Um grupo
igual e outro grupo com 4 também vão ter ângulos iguais. Certinho? Então isso vai nos ajudar muito na resolução de algumas questões. Então observe o seguinte, pessoal. Eu disse a vocês que um círculo completo, ele tem 360 graus. Consequentemente, se eu tiver a metade de um círculo, tenho que ter a metade da quantidade de graus. Então, a metade de um círculo vai ser 180 graus. Professor, no que isso vai ajudar a gente? Se vocês percebem aqui em cima, ó, o ângulo somando A mais B me dá meio círculo. Ou seja, a soma desses dois ângulos aqui de cima, ó, tem que ser igual a 180. Então, ó, A mais B é igual a 180 graus. Se eu quiser fazer, ó, C mais D, 180. E mais F, 180. G mais H, 180 graus. Então, observe o seguinte. A soma de um ângulo desse meu grupo daqui, mais qualquer um desses daqui, ó, desse segundo grupo, a soma de A, D, E e H com qualquer um desses ângulos aqui, com B, C, F e G, pegando dois ângulos desses grupos diferentes, a soma sempre vai ser 180, certo? Então, pegando um termo de um grupo, um termo de outro, 180. Isso vai ajudar muito a gente a resolver algumas questõezinhas. Tranquilo? Tem uma imagem bonitinha aí para vocês no slide, para vocês entenderem melhor como funciona isso daí. Então, ó, sabendo que os ângulos formados pelas retas R e T são iguais aos formados pela reta S e T, podemos afirmar que os pares dos ângulos abaixo são correspondentes. Aquilo que eu fiz aqui no quadro, ó, tá igualzinho aí para você. Estes pares de ângulos colaterais correspondentes acima mencionados possuem a mesma medida, mas sabemos que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, isto é, também possuem a mesma medida. Então podemos dizer que tenho esse meu grupo aí de ângulos iguais. A diferença desse slide para cá foi só a mudança que eu fiz aqui em cima. Vou só ajeitar aqui para ficar exatamente igual. Certinho? Beleza, galerinha? Então, no próximo slide aí, eu tenho essa minha relação. A soma desses dois ângulos aí, de um grupo com o do outro grupo, tem que dar 180. Quando acontece isso, eu digo que os ângulos são ângulos suplementares. Sempre que dois ângulos somados for igual a 180, eles são ângulos suplementares. Isso vai ajudar muita gente. Guarda esse nome aí, ó, ângulos suplementares. A soma dos dois tem que ser igual a 180 graus. Beleza? Vamos lá responder questões? Então, ó, na minha primeira questão aí, me diz o seguinte. Na imagem a seguir, as retas U, R e S são retas paralelas e cortadas por uma reta T transversal. Determine o valor de X e de Y para essas minhas retas aqui. Vamos lá? Então, observe aqui, galera. Ó, então veja. Tá dando para ver um pouquinho? Então, ó, na minha imagem, eu tenho a seguinte situação. Ele quer saber aí os valores de X e de Y. É porque essa minha imagem está um pouco
mudada em relação a essa daqui. Mas eu vou só inverter ela aqui e deixar ela bonitinha para melhor compreensão da gente. Certinho? Ó, para ver no formato em que a gente trabalhou. Então aqui, ó, x aqui, opa, x é aqui, x é aqui, y e aqui vale 50. E oposto aqui vale 50. Aqui, cadê? Beleza? Só fiz a inversão aqui para ficar melhor o entendimento da gente. Então ele quer saber os valores de x e também os valores de y. Se a gente observa aqui, ó, x tem que ser igual a esse ângulo daqui, que eu não sei. Também tem que ser igual aqui, ó, esse igual a esse, vai ser igual aqui, ó, já que o desenho é o mesmo. Tem que ser igual a esse daqui e tem que ser igual a esse daqui, ó. Não é o mesmo desenho, ó? Ângulos opostos, ó, tem que ter o mesmo valor. Já y, que eu vou pintar aqui de preto, ó, y tem que ser igual ao seu oposto aqui. Pelo mesmo desenho aqui, ó, y tem que ser igual a esse ângulo. Y também tem que ser igual a esse ângulo daqui. Então, ó, qual vai ser o valor de y? É o mais fácil para a gente, ó. No mesmo formato que eu tenho aqui, y é igual a esse ângulo, é igual a esse daqui, que está dizendo na minha questão que é 50. Então, y vale 50. Aí observa o seguinte, a soma de dois ângulos de grupos diferentes tem que dar quanto? 180. Não é isso? O grupo de y vale 50. O grupo de x, que é diferente, tem que valer quanto? Que número adicionando a 50 eu vou ter igual a 180? 130. Então, x, ó, x vale 130 e y vale 50. A soma de dois ângulos de grupos diferentes tem que ser igual a 180. Então, o que foi que eu fiz? Redesenhei aqui a minha questãozinha, virei as minhas retas para ficar no desenho, no padrãozinho que a gente viu aqui em cima. Certo? Na minha próxima questão, eu tenho a seguinte situação. Sabendo que as retas R e S são paralelas e interceptadas por uma reta transversal T, determine o valor de x. Então aqui eu tenho minhas retas, 2x, esse meu ângulo menos 60, e o meu outro x sobre 2 mais 30 graus. Beleza? Então vamos para cá, para o quadro. Observe o seguinte, esses meus dois ângulos aqui, ó, 2x menos 60 e x sobre 2 mais 30, são ângulos iguais, ó. Se a gente lembra lá da regrinha A, B, C, D, A é igual a B, aliás, perdão, A é igual a D, E vai ser igual a G. Então, veja só, se esse meu ângulo é igual a esse daqui, esse meu ângulo daqui também é igual a esse, o que é que eu devo fazer para encontrar o valor de x? Se os dois são iguais, iguala aí. Então, veja só, vou pegar 2x menos 60 é igual a quanto? X sobre 2 mais 30. E agora, professor? Se os dois são iguais, eu igualei. Letra de um lado, número do outro. A equaçãozinha do primeiro grau, simplesinha, que vocês sabem fazer
Fácil, fácil. Então, ó, 2x vou deixar desse lado. O x sobre 2 vem para o lado de cá, tem que mudar o sinal. Menos x sobre 2. É igual 30, que já está do lado direito. E esse 60 vai passar para o outro lado, tem que mudar de lado, muda o sinal. Fica mais 60. Tranquilo? Agora, 2x menos x sobre 2. Lembrando, ó, quando eu tenho aqui subtração e tenho uma fração, tenho que tirar o mínimo dos denominadores. O mínimo entre 1 e 2 é o próprio 2. Então, ó, vamos lá, a regrinha. 2 dividido por 2, 2 dividido por 1, 2. Vezes 2x, 4x. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes menos x, menos x. Igual, ó, 30 mais 60, 90. Tranquilo? Ó, faltou espaço, vou só apagar aqui. Vou vir para aqui, ó, subindo. Beleza, professor. 4x menos x, 3x. Então, ó, 3x sobre 2 é igual a quanto? Igual a 90. E agora, esse está dividindo, tem que subir fazendo o quê? Multiplicando. 2 vezes 90, 180. 3x é igual a 180. Agora, esse que está multiplicando passa dividindo. 180 dividido por 3. Tranquilo? Então, isso vai dar quanto? 180 dividido por 3, 60. X é igual a 60. X é 60 graus. Belezinha? Tranquilo? Fácil demais, né? Beleza, galera? Ó, então, como eu queria saber aqui apenas o valor de x, ó, acabou a questão por aqui. Beleza? Vamos para o próximo? Na minha próxima questão, ele me diz o seguinte. Na figura abaixo, as retas R e S são retas paralelas. E qual a medida do ângulo A? Então, observe aí a minha figura para ver o que é que a gente tem de interessante nessa questão. Ele tem as duas retas paralelas aqui, R e S. Um desses seus ângulos vale x menos 10, que é oposto a A. E um ângulo mais abaixo aqui, eu tenho que ele vale 2x mais 10. Tranquilo? Então vamos lá. Observe o seguinte. Na minha questão, eu tenho o seguinte. Eu tenho que encontrar aqui o valor do ângulo A. Qual vai ser o valor do meu ângulo A? Exatamente o valor oposto, x menos 10. Sim, professor, mas a gente não sabe x. A gente não sabe x, mas a gente pode encontrar ele. Beleza? Pelas nossas regrinhas, a gente tem o seguinte. X vai ser igual a esse meu ângulo A. Tem que ser igual a esse daqui. E tem que ser igual a esse daqui também. Ou seja, x menos 10 é diferente de 2x mais 10. Ângulos diferentes participam de grupos diferentes. Lembre da regrinha. Dois ângulos de grupos diferentes, a soma dos dois é quanto? A soma dos dois é 180. Então, qual é a ideia, professor? Pega esse ângulo aqui de cima, soma com o ângulo de baixo, 2x mais 10, e iguala a 180. Olha, quando os dois ângulos forem iguais, vou pegar um e igualar o outro. Letra de um lado, número do outro. Quando eles forem de grupos diferentes, eu somo os dois
igual a 180. Então vamos fazer isso? Letrinha x mais 2x, isso dá 3x. Menos 10 mais 10. Ó, sinais diferentes a gente subtrai e coloca o sinal do maior. 10 menos 10 é 0. Então, ó, elimina esses dois termos. Restou o que para a gente? Já juntei os x. 10 menos 10 é 0. Resta o 180 do outro lado. Agora, ó, x é igual a 180 e o 3 que está multiplicando vai ter que passar dividindo. Ou seja, x é igual a 60 graus. Professor, a resposta é 60? Não. Por que não é 60? Porque quer saber o valor desse ângulo A e não o valor de x. E o que é que falta para a gente concluir? É pegar esse meu ângulo aqui de cima, que é x menos 10, e substituir x pelo valor que eu encontrei. Então, ó, x é 60, 60 menos 10. Ou seja, esse meu ângulo aqui vale 50. Consequentemente, A também vai ter que valer 50. Preste atenção. Quando eu quero saber apenas o valor da incógnita, acaba a questão aqui. Para essa minha situação, eu tenho que substituir o valor de x que eu encontrei nesse meu ângulo. Beleza? Vamos ver qual a alternativa? Então, ó, ficando aí a alternativa letra D. Veja que ele quer saber a medida do ângulo A, que é o valor de x que eu encontrei, menos 10. Certinho? Cuidado para você não marcar aí a letra E e errar uma questão por detalhe simples. Tranquilo? Vamos para a próxima? A próxima questão aí, ele me dá a seguinte situação. A medida do ângulo Y da figura é... Então, eu tenho aí, como você observa na figura, dois ângulos opostos que vão ter que ser iguais, já que a gente viu que a teoria era essa daí. E eu tenho que encontrar o valor de Y. Professor, como é que eu vou encontrar o valor de Y aí nessa minha questão? É simples, galera. Eu encontro o valor desses meus ângulos opostos aí e depois eu vou subtrair de 180. Por que vou subtrair de 180? Eu sei que dois ângulos de grupos diferentes, a soma tem que ser 180. E você já está craque nisso. Vamos lá ver como é que isso se dá? Então, veja aqui, ó, 3x menos 16 é oposto a 2x mais 10. Se os ângulos são opostos, eles são iguais. Então, eu vou pegar um e igualar o outro. Não tem mistério nisso. 3x menos 16 tem que ser igual a 2x mais 10. Letra de um lado, número do outro. Ó, 3x fica... Esse 2x que está do lado direito vem para o meu lado esquerdo, muda o sinal, então fica menos 2x é igual a 10 que já está desse lado, e o 16 que vai mudar de lado vai ficar positivo. Agora fica simples, ó. 3x menos 2x é x, 1x. 10 mais 16, 26. Tranquilo. Professor, eu sei que não acabou. O que é que a gente precisa fazer, ó? Pego qualquer uma dessas duas medidas aqui e vou substituir o valor de x por aquele que eu encontrei. Então, eu vou pegar essa daqui, 2x mais 10. Então, vai ficar 2 vezes o valor de x que eu encontrei, que é 26, mais 10. 26 mais 10, 2 vezes 26, isso é 52, mais 10. 52 mais 10, isso dá 62. Sim, professor, o senhor encontrou um desses ângulos. E o outro?
é só pegar 180 e subtrair de 62. Se a gente observar aí nossas alternativas, a gente tem que 180 menos 62 é 118. Certinho? Então, o valor de y aí que eu tenho para minha expressãozinha aí, y vale 118 graus. Por que isso? Porque eu sei que a soma de dois ângulos de grupos diferentes é 180. Y e qualquer um desses dois ângulos aqui são de grupos diferentes. Se aqui deu 62, quanto é que falta para completar 180? 118 graus. Tranquilo, galera? Então, o que é que você precisa lembrar? Muito importante. Ângulos opostos têm que ser ângulos iguais. Então, eu igualo os dois. Ângulos de grupos diferentes, a soma tem que dar 180. Professor, se eu fizer aqui, vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa. Certinho? Ó, só para a gente fazer o teste. 3 vezes 26, que foi o valor de x que a gente encontrou, menos 16. 3 vezes 26, isso dá 78. Dá 78. Menos 16. 78 menos 16, 62. Por isso que eu posso fazer com qualquer um desses dois ângulos aqui, já que eles são iguais. Beleza? Se eu já fiz para um, não preciso fazer para o outro. Foi só para a gente comprovar que os dois são iguais e qualquer um que eu fizer vai dar o mesmo resultado. Certo? Vamos para a próxima? Na próxima questão, me diz o seguinte. Retas paralelas são cortadas por uma transversal. Dois ângulos diferentes são mostrados na figura. Determine o valor de cada ângulo. Então veja, ó, ele já está me dando aí um bizu muito bom. Diz que os dois ângulos são diferentes. Se são diferentes, a soma dos dois tem que ser 180. Então, somo um com o outro, igual a 180. Acho o valor de x e depois acho o valor de cada ângulo. Então, vamos lá? O meu primeiro ângulo aí vale 2x. O segundo, 5x mais 40. Se são diferentes, tem que igualar 180. Letra de um lado, número do outro. 2x mais 5x, 7x. Igual a 180. O 40 vai ter que passar para o outro lado. Quando passa para o outro lado, muda o sinal. Menos 40. Tranquilo? Ó, primeiro ângulo, esse daqui, que é o de 2x. E o segundo ângulo, 5x mais 40. O que foi que o senhor fez, professor? 2x mais 5x, 7x. Do outro lado tem 180. Esse 40, mudei de lado, mudei o sinal. Tranquilo? Então vai ficar 7x é igual a 180 menos 40. Isso dá 140. O 7 está multiplicando, tem que passar dividindo. 140 dividido por 7. 140 dividido por 7, x é igual a 20. X é igual a 20. Acabou aí, professor? Não, porque ele pede o valor de cada ângulo. Então, o que é que a gente vai fazer? Para esse meu primeiro ângulo daqui, ó, eu vou fazer 2 vezes 20. Por que 20? Porque é 2x e x vale 20. Ou seja, esse meu primeiro ângulo vale 40. E o segundo ângulo, eu não preciso fazer mais nenhuma conta. Se são de grupos diferentes,
1 vale 40. Quanto é que falta para 180? 140. Então, 140. Professor, se eu não lembrar disso, é só substituir, ó. 5 vezes 20, que foi o valor que a gente encontrou. 5 vezes 20 é 100. Mais 40, 140. Tranquilo, tranquilo, você consegue resolver isso de duas maneiras aí. Beleza? Para a próxima? Na nossa próxima questão, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho, na figura abaixo, as retas M e N são paralelas. O valor de N menos M é igual. Então, veja o seguinte, eu vou ter que encontrar o valor de M e o valor de N. Pega um e subtrai do outro. Veja como é bem simples essa questãozinha. Na minha figura, eu tenho esses dados aqui. Vamos lá. Ó, na minha figura, eu tenho que M, 84, N e R. Veja só. Quanto é que vai valer M? M é o oposto de 84. Então, M, ó, de cara, vale 84. Não precisou fazer nem conta. Só a gente lembrar da teoria. Ângulos opostos são ângulos de mesmo valor. Tranquilo? E aqui embaixo, o N que eu preciso saber. N é diferente de M, consequentemente diferente de 84. Quanto é que vai valer N? Ó, M é de um grupo, N do outro. A soma dos dois tem que dar 180. Então, se M é 84, quanto é que vale N? Só fazer a continha, ó. 180 menos 84. Pede aqui emprestado, ó. Dá 6. Pediu emprestado de novo. 17 menos 8, aqui, ó, 9. Ou seja, N vale 96. São ângulos diferentes, a soma dos dois tem que dar 180. E agora, professor, acabou? Não acabou porque ele pede, ó, o valor de N menos o valor de M. Quanto é que vai dar? N, 96 e M, 84. Veja que é um dado que a questão pediu dessa maneira. É um caso particular. 96 menos 84, 12. Se a gente volta lá para a nossa questãozinha, tenho como alternativa letra C. Beleza, galera? Então, ó, finalizamos os nossos trabalhos por hoje. Queria agradecer a vocês a atenção e que, se Deus quiser, semana que vem vamos estar juntos de novo. Certinho? Mesmo horário, mesmo canal. Se Deus quiser, estaremos juntos. Forte abraço a todos e bom estudo para geral. Valeu?